Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Congresso Internacional Online de Cirurgia Veterinária. É um prazer ter você aqui comigo e hoje a gente vai conversar sobre hérnia de hiato, difícil diagnóstico e cirurgia delicada. Afinal, você sabe o que é hérnia de hiato? Antes de iniciar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcela Gonçalves Guzzo, sou médica veterinária, especialista em cirurgia, diplomada pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária. Fiz minha especialização aqui na Ancrevapa São Paulo e já faz aí alguns anos que estou frente ao curso de pós-graduação. Então, sou instrutora da especialização em cirurgia de cães e gatos aqui da Ancrevapa São Paulo, além de docente na área de cirurgia e tenho aí equipe cirúrgica que atua aí nos hospitais Alquervet e Zovet aqui em São Paulo. Aqui está o QR Code do meu Instagram profissional. Caso queira se conectar comigo, é o Mago Uso Cirurgia. Vai ser um prazer ter você por lá. Então vamos lá, né? Hérnia de hiato, difícil diagnóstico e cirurgia delicada. Vamos lá, gente. A hérnia de hiato é uma doença que muitas pessoas não conhecem e que tem realmente um diagnóstico difícil e algumas indicações específicas de tratamento clínico e às vezes tratamento cirúrgico. Então a gente vai conversar isso hoje, né? E você vai agora entender, né? Conhecer a doença e conseguir ajustar isso na rotina para caso, né, você receba um paciente aí com essa afecção, você consiga direcionar ali para o melhor tratamento. Antes de começar, a gente precisa retomar aí a parte da anatomia, né? A anatomia é a melhor amiga aí do cirurgião, então a gente precisa conhecer, né? A gente vai falar de hérnia de hiato. Afinal, o que é o hiato, né? Qual a estrutura que nós estamos falando? Então, aqui eu tenho a anatomia do diafragma, de um cão, tá? E no diafragma, né, no músculo diafragma, como ele faz a separação do tórax para o abdômen, ele tem aí a presença de três orifícios. Esses orifícios são chamados de hiato. No diafragma tem aí o orifício da passagem aí da aorta, do tórax para o abdômen, o retorno aí da veia cava caudal do abdômen para o tórax e também a passagem do trato digestório, né? A transição ali do esôfago para o estômago passa aí pelo diafragma exatamente na região chamada hiato esofágico, que é essa estrutura que eu estou apontando aqui na seta para vocês. Tá? O hiato esofágico, ele fica aí na porção mais central, um pouco deslocada aí para a esquerda do paciente, tá? Então, nossa referência é aqui, né? Nós temos a região ventral do paciente. E aqui a região dorsal. Então, o hiato aórtico fica lá no fundo, né? Então, a aorta abdominal ela é recoberta aí por muito tecido, é o vaso principal aí de irrigação, né, pro abdômen que vem ali do tórax. E bem ao centro nós temos aí a presença do hiato esofágico. Aqui no desenho mostra, né, como se o forame, né, a passagem, né, da veia cava caudal fosse muito próximo aí do hiato esofágico, mas na realidade, né, quando a gente for ali para a nossa visão cirúrgica, a gente acaba fazendo o nosso acesso, a nossa visualização mais direcionada ali para o lado esquerdo. Então, é importante a gente conhecer onde estão as outras estruturas importantes, mas a gente muitas vezes não vai conseguir identificá-las ali durante a cirurgia, tá? Falamos aí do hiato esofágico, né? Vamos relembrar aí agora, né? Só vou pontuar aqui para vocês em relação à parte de anatomia do trato digestório, né? Então, a região em questão que a gente vai precisar ali conhecer aqui para o paciente que vai ter hérnia de hiato é exatamente aqui essa região que é a transição, né? Do esôfago para o comecinho do estômago, né? Então, a primeira porção aí do estômago é o cárdia e essa região aqui de transição é a junção gastroesofágica que a gente chama, tá? É exatamente aqui nessa região que passa aí, que tá o diafragma e a região do hiato, que é o orifício mesmo que permite aí a passagem dessas estruturas, né, do tórax para o abdômen, tá? Então é importante a gente ter em mente aqui essa região anatômica. E além disso, né, aqui numa outra imagem a gente consegue visualizar essa aqui é a nossa região em questão. Então a gente consegue ver diafragma aqui, o hiato esofágico, então possibilitando a passagem. Passou aí a gente do hiato, né, a gente já começa as porções do estômago.
Tá? Então, o esôfago deve estar no tórax, o estômago no abdômen. Então, bem na região do hiato, a gente tem a transição, tá? E aí já começa a região do cárdia, região do fundo, corpo, antro, piloro, e aí acabou o estômago. Tá? Chamo atenção para vocês nessa imagem também, porque no estômago nós temos curvatura menor e curvatura maior, que é por onde vêm aí os ramos principais de irrigação do órgão. Tá? Vejam que aqui na nossa imagem parece que tem aí uma grande distância, né, da onde está o nosso hiato e a vascularização de curvatura menor desse estômago, tá? Nem sempre, e também a depender de se o estômago vai estar herniado, como é que vai estar essa região que a gente vai precisar fazer a avaliação, às vezes essa vascularização também ali está muito próxima da nossa área de trabalho, tá? Então já é um detalhe importante aí na correção cirúrgica, a gente ter o máximo de cuidado para não gerar já uma lesão, um sangramento aí durante a cirurgia, tá bom? Então, a hérnia de hiato é o quê? É quando o hiato esofágico, né? Então, esse orifício aí que a gente falou, ele está ou alargado ou frouxo. Estando assim, vai possibilitar, né, o deslocamento do esôfago ou do estômago do tórax para o abdômen. Então, é uma região, né, que esse orifício deveria não possibilitar esse deslocamento, nem a passagem de estruturas do abdômen para o tórax, mas isso acontece, tá? E quando isso acontece, vai trazer ali manifestações clínicas de alteração gastrointestinal, né? Então, regurgitação ou vômito, mas pode gerar ali uma disfagia nesse paciente, anorexia, perda de peso, até dificuldade respiratória, a depender ali da apresentação, se a gente tem ali deslocamento, né, herniação de parte do estômago para esse tórax, por exemplo, a gente pode ter, a depender da cronicidade também, manifestações aí, clínicas mais importantes. Tá? É uma afecção, uma afecção que é considerada como rara, tá? E ela é congênita, né? Então, nós temos aí os bulldogs como a raça número um predisposta, também os Shar-Peis, nós vemos na literatura. Felinos, ele não coloca na literatura, tá? Não tem uma casuística, mas eu já tive dois casos de felinos SRD, o qual eu operei hernia de hiato, tá? Então a gente vê aí, e na verdade, bulldog, eu nunca operei nenhum bulldog com hernia de hiato. Apesar de ter aí já alguns casos, tá? Mas a gente precisa conhecer ali a predisposição, mas na verdade o conhecimento aí da doença para conseguir tentar fazer o diagnóstico, a identificação, independente aí que não seja uma raça predisposta, tá? Quando a gente tem, então, né, essa possibilidade de passagem, deslocamento, então essa mobilidade vai causando aí as manifestações clínicas que eu falei, mas isso vai gerando um processo inflamatório, né? Vai gerando um desconforto para o paciente. Então, é uma região que está ali mais inflamada, que traz um desconforto. O paciente pode aí ter refluxo, vômito, não querer mais se alimentar por conta disso, tá? Então, a gente precisa aí avaliar o paciente para conseguir propor exatamente o tipo de tratamento e tentar fechar o diagnóstico também, tá? Que a gente já vai chegar lá. Mas essa inflamação crônica, né, tudo isso pode gerar também alterações secundárias, né? Se eu tenho um deslocamento aí persistente ou herniação desse estômago para o abdômen, do abdômen para o tórax, a gente pode aí começar a ter dificuldade também do alimento chegar pelo esôfago na região do estômago, tá? Então pode ter aí um megaesôfago secundário, por exemplo, vai ter esofagite com certeza, pode ter refluxo, tá? E muitas vezes, se o paciente ele tiver muitos vômitos ou às vezes regurgitação, ele pode ter pneumonia aspirativa. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente conseguir fazer ali a avaliação completa, porque alterações secundárias podem existir. E aí, o que que seria normal, né? Então, aqui numa outra imagem de livro mostrando as estruturas, né? Como elas deveriam ser posicionadas. Então, a gente tem aqui o esôfago, e aqui já começou o estômago. Então, exatamente na borda, né? O meu hiato é exatamente aqui, essa região, certo? Aqui até aqui, que é um anel, né? É uma estrutura circular. Exatamente aqui, né, que por dentro está passando exatamente a transição do esôfago no estômago, é o que a gente chama de junção gastroesofágica.
Então, o normal é essa junção gastroesofágica, nessa transição, estar exatamente na borda aí do nosso hiato esofágico, tá? Quando o paciente tem a hérnia de hiato, a gente vai ter uma alteração nisso, seja porque está largo, né, maior esse hiato, seja porque ele é frouxo, possibilitando aí o deslocamento intermitente das estruturas do tórax para o abdômen. Então, né, a depender da apresentação que o paciente vai ter de manifestação, a gente vai classificar a hérnia de hiato em vários tipos. Tá? Então, o normal seria isso daqui. E aqui eu tenho, né, a apresentação do tipo um. A apresentação do tipo um, a junção gastroesofágica que deveria estar exatamente aqui, por conta da mobilidade, né, da frouxidão mesmo, ela fica indo para o tórax, né? Então, na hora que ela vai para o tórax, ó, onde ela está aqui, ó, no desenho. Então, em vez de ela estar exatamente aqui, ela está se movimentando lá para o tórax, fazendo aí um deslizamento, né, do trato digestório, então, esôfago e estômago, do tórax para o abdômen, do tórax para o abdômen, tá? Então, é o tipo um, ele é o tipo que a gente chama de deslizante ou slide, tá? Então, a junção gastroesofágica passa para o tórax de forma intermitente. E aí, o intermitente, gente, entendam, isso pode acontecer o tempo todo, pode acontecer às vezes, pode acontecer quando ele se alimenta, pode acontecer, sei lá. Então, assim, tem pode ter apresentação de várias formas, tá? Então, é, às vezes o paciente vai ter ali um vômito e aí não sabe qual é o motivo, ou então o tutor refere, não, toda vez que come, sei lá, ração seca, e aí ela se, né, o paciente ele se agita e sai andando, por exemplo, ele vomita. Será que não poderia ter um deslocamento, né, um deslizamento nesse momento? Tá? A gente não se sabe aí qual é a frequência de alteração, né, de intermitência aí desse processo que o paciente vai apresentar, tá bom? O tipo 2, né, nós temos a junção gastroesofágica normal, exatamente na borda do hiato, tá? Mas o hiato ele é muito largo, maior do que deveria. Essa abertura maior do que deveria vai possibilitar que parte do fundo gástrico, né, então porção aí do estômago, vá lá para o tórax. Né? Então a gente não vai ter aí algo intermitente, mais a porção de deslizamento, né? Mais a porção do abdômen que porção do fundo gástrico que deveria estar no abdômen, ela vai para o tórax e ela pode ir voltar ou de repente ir e ficar lá no tórax, tá? Então ela está herniada, mas geralmente aqui, né, devido o afrouxamento, né, desse hiato, esse deslocamento, né, esse encarceramento não causa aí uma manifestação, um estrangulamento, comprometimento vascular, tá? Não é comum porque a gente tem um orifício aí bem grande, tá? Possibilitando essa passagem, tá? Então, tem aí o tipo 2 que quando o fundo gástrico passa para o tórax e a junção gastroesofágica está normal. Então, a gente pode chamar a hérnia tipo 2 de hérnia paraesofágica, tá bom? Que é paralelo aí, é do lado do esôfago. Hérnia diafragmática, paraesofágica. O tipo 3 é o tipo um e o tipo 2 juntos, tá? Então, a gente tem ali tanto a junção gastroesofágica, que deveria estar aqui exatamente na transição com o diafragma, ela tem essa mobilidade. Então, vai ter o deslizamento, né? A mudança aí de posicionamento das estruturas do abdômen para o tórax, tá? De forma intermitente, mas também é muito frouxo esse hiato. Então, ele é muito largo, né? E ele possibilita a herniação aí do fundo gástrico para o tórax, tá? Então, são as duas coisas combinadas. Então, em vez dessa junção gastroesofágica estar aqui em cima, né, dentro do tórax, deveria estar aqui, e esse fundo também deveria estar no abdômen. Foi lá para o tórax, tá? Esse é o tipo aí mais comum, que na maioria das vezes é o que a gente vai conseguir também fechar o diagnóstico, tá? Porque quando a gente tem aqui essas estruturas se deslocando, mais uma porção do estômago no tórax,
é mais possível que a gente vai conseguir aí, num exame radiográfico, por exemplo, evidenciar essa alteração, tá? Mas a gente já vai conversar aí sobre diagnóstico, tá? Então, tipo 3 é o tipo mais comum, e aí a literatura traz o tipo 4 aí como aquela que outros órgãos passam do abdômen para o tórax, mas aí é o tipo menos comum. Tá, então a gente está falando aqui de alteração congênita, não vai confundir aí com as rupturas de diafragma, eventos traumáticos, tá bom, gente? Até porque, mesmo quando tem essa transição aí das vísceras do abdômen para o tórax, não tem comunicação direta, né? Existe a pressão negativa, entre aspas, no tórax, mas tem toda ali as membranas, as pleuras, que fazem o recobrimento. Então, a gente não tem comunicação direta de abdômen com tórax, tá? A gente só tem aí a mobilidade, a passagem dessas estruturas, mas está tudo recoberto com as cavidades isoladas, tá bom? Para fechar o diagnóstico, né? Então, é aquela manifestação clínica X, né? Bem inespecífica, um vômito, uma regurgitação, uma disfagia, às vezes uma salivação, enfim, tá? Então, é muito importante que a gente faça ali toda a triagem, avaliação desse paciente, exames bem completos, tá? Mas pensando em exames que especificamente podem diagnosticar e é imediato, nós temos radiografia simples ou contrastada, fluoroscopia, endoscopia ou tomografia, tá? A gente já vai falar aí de cada um deles. Vocês vão ver que eu nem coloquei sobre a ultrassonografia abdominal aqui. Tá? A ultrassonografia abdominal, ela só vai talvez conseguir ajudar se tiver um deslocamento muito importante, né, do estômago para o tórax, no qual a pessoa que estiver fazendo o exame consiga visualizar que está, entre aspas, faltando porção de estômago no abdômen, tá? Porque é muito difícil isso acontecer, tá bom? Então, a ultrassonografia, ela não vai ajudar, na maioria das vezes, fechar o diagnóstico. A gente vai mais aqui para o lado desses exames, tá? Então, a radiografia simples, ela vai mostrar deslocamento do estômago, se houver, na verdade, se estiver deslocado no momento aqui do exame, tá? Então vocês vão ver que nas radiografias a gente tem essa questão de precisar, né, ter a afecção exatamente no momento ali do exame, né? Então, se a gente pensasse num tipo 1, por exemplo, que é o tipo intermitente, a gente não sabe quando vai acontecer. Pode acontecer e logo já voltar para a posição, porque é algo que vai e vem. Então, é muito difícil conseguir fechar a hérnia tipo 1 com uma radiografia, por exemplo. Tá? Então, na radiografia simples, eu tenho que ter deslocamento do estômago para ser visualizado ali uma área de tecido mole ou gás em região de tórax caudal, tá? Podemos associar radiografia contrastada, né? Que aí sim vai conseguir diferenciar, né? Se tiver já um deslocamento de estômago para dentro do tórax, a gente vai conseguir, com o contraste, diferenciar se é tipo 1 ou tipo 2, porque vai ser possível aí, quando contrastar, avaliar aonde está a junção gastroesofágica, tá? A endoscopia ou a tomografia, que a gente sempre pensa em exames mais completos de diagnóstico, tá? A gente tem a limitação, porque nem sempre também vão fechar o diagnóstico. Às vezes, quando o paciente está em plano anestésico, né, a gente pode ter o relaxamento, entre aspas, normal do paciente, né, que vai estar por conta da anestesia, mas às vezes isso pode fazer com que volte para o lugar essa hérnia, tá? Então, na hora que anestesiou, né, a depender do tipo, isso daí pode gerar um relaxamento também de víscera e um posicionamento normal, tá? Então, endoscopia e tomo estarem normais não significa também que não tem, tá? Então, nem sempre vão fechar o diagnóstico, apesar de serem aí padrão ouro quase para a maioria das afecções que a gente tem aí na rotina, tá? Qual que é o exame padrão ouro, tá? É o deglutograma. Então, por fluoroscopia, tá? Vai fazer ali a alimentação desse paciente e
Ao vivo, a gente vai visualizar o paciente se alimentando, né? Então, pela fluoroscopia, a gente vai conseguir visualizar o deslocamento aí da junção gastroesofágica, né? Então, a gente vai conseguir diagnosticar facilmente a hérnia tipo 1, que é a sliding na fluoroscopia, tá? Então, o degluticama, ele é bem legal. Tá começando a ter alguns locais que fazem, né, esse exame. Então, o sliding, que é a tipo 1, é a mais difícil de diagnóstico. Então, a gente conseguiu aí um exame que ainda não tem fácil acesso, mas logo com certeza a gente vai fechar mais diagnósticos aí na rotina, tá? Então, aqui mostrando uma radiografia simples, então essa opacificação em região aqui de tórax caudal não deveria existir, né? Aqui tá só a projeção lateral, mas na hora que a gente via a projeção ventrodorsal, a gente via, né, que essa opacificação aí, ela vinha aí proveniente do abdômen do lado esquerdo, tá? Então, bem topografia mesmo de estômago. Então, aqui era o estômago aí protruído para a região torácica. Aqui na radiografia contrastada, uma imagem de livro, mas mostrando para vocês, né, que o contraste ele pode possibilitar, né, a visualização de como se fosse uma cinturinha, né, que é essa dobrinha aqui que a gente visualiza, que é exatamente a junção gastroesofágica, tá? E aí com o contraste, a gente visualizando, identificando onde está a junção gastroesofágica, a gente consegue ver o posicionamento dela. Então, ela estando no tórax, a gente sabe que aí é um tipo deslizante, com certeza, tá? Mas, gente, de novo, radiografias só vão fechar o diagnóstico se tiver herniado, né, tiver deslocado no momento do exame, tá? Então, às vezes tem paciente que faz aí várias radiografias e estão sempre normais, tá? E um exame normal não quer dizer que o paciente não tenha afecção. Mesma coisa vale aí para endoscopia, tomografia, tá? Então, o diagnóstico com os exames de imagem ele depende aí da estrutura estar herniada no momento do exame, tá? Então, por isso que a gente fala que é uma doença de difícil diagnóstico, tá bom? Lógico que vai estar o paciente com todo o tratamento clínico e muitas vezes eles melhoram ali as manifestações, tá? Ficam bem, às vezes têm afecção e nem sabem que tem. Tá? Mas acho que vocês já entenderam aí, porque às vezes o tutor vem, né? O responsável vem cobrando aí um diagnóstico, que é um direcionamento mais específico, e às vezes o exame não fecha, né? Então tem que ter sorte aí para conseguir fechar a hérnia de hiato. Então, após um diagnóstico difícil de fechar, vamos para o tratamento, né? Que é o que importa, né? Vamos lá. Tratamento clínico, ele vai ser obrigatório em todos os casos, tá? Então, medicações aí para melhorar a acidez gástrica, para diminuir aí essa esofagite, essa inflamação ali na região, melhorar peristaltismo no sentido de voltar isso para a posição, caso isso saia, né? Então, a gente tem aí inibidores de bomba de H+, sucralfato, procinético, com medicações aí importantes de serem utilizadas na rotina, tá? Independente de ter fechado o diagnóstico ou não. E avaliar também se tem mais algum outro sintoma, né, que precise aí ser tratado. Então, um tratamento sintomático específico de acordo com cada caso. Tá? E também avaliar se temos alterações secundárias, né? Então, se tem um megaesôfago, se tem esofagite ou refluxo, se tem pneumonia, tá? Então, precisa fazer ali esse tratamento combinado, para todos os pacientes. E, pessoal, a maioria dos pacientes ficam bem, ficam excelentes com o tratamento clínico, tá? Principalmente o tipo 1, que é aquele difícil de fechar, tá? O que que a gente observa aí na rotina, né? Mesmo quando não se tem o diagnóstico, a hora que introduz aí esse tratamento, eu conversei com vocês, o paciente ele melhora, né? Ele passa menos mal, ou o tutor já percebe coisas que podem de repente predispor ali um vômito, uma regurgitação, seja uma agitação após se alimentar, seja alguma coisa específica, tipo de alimentação, por exemplo, tá? Então, a maioria acaba ficando muito bem no tratamento clínico e não vai para cirurgia, tá? Mas, uma vez que a gente tem aí uma evolução, não teve resposta com tratamento clínico, a gente tem a indicação cirúrgica, tá? E aí, durante a cirurgia, né, a gente pega ali para estudar em livro, tal, para dar aula mesmo, para explicar.
O que que a gente precisa fazer na cirurgia, né? Fazer a redução, então, o reposicionamento aí das estruturas do tórax para o abdômen e avaliar a viabilidade. Na maioria das vezes, né, 99% das vezes, como esse ato ele é muito grande, mesmo que a gente tenha aí grande parte do estômago no tórax, ele vai estar viável, tá? Diferente aí do pensamento de uma ruptura diafragmática já mais crônica, algo que fez uma aderência. Então, geralmente está tudo viável, mas a gente reposiciona e aí faz essa avaliação. E aí a cirurgia tem três etapas aí obrigatórias. Tá? A primeira delas é a frenoplastia, que é a plástica, né? É o fechamento que a gente vai fazer desse hiato que tá alargado ou frouxo, tá? Então, diminuir o orifício aí do nosso hiato. O segundo é fixar o esôfago na borda do hiato, tá? Para que ele não se desloque, que é a esofagopexia. E a terceira é fixar o estômago também na região ali, no abdômen também, né? Então, a região do fundo gástrico, que é a que pode se deslocar ali no tipo 2 ou 3, por exemplo, a gente vai fixar a região do fundo do lado esquerdo do paciente, então, na posição anatômica dela, tá? Então, na cirurgia, a gente precisa fazer essas três coisas, independente aí do tipo, tá? Mesmo do tipo um, se foi para cirurgia, a gente vai fazer todas essas etapas combinadas, tá? Então, a gente vai diminuir o orifício, fixar o esôfago, fixar o estômago, tá? Então, a gente vai reparar tudo e nada mais vai se movimentar, tá? Vai ficar tudo em posição como deveria ser. Aqui, então, mostrando as imagens do livro, tá? Então, região do hiato dá para ver, né, que não deixou de ser circular e ficou bem alargada, principalmente aqui em direção à região ventral, que é aqui onde eu tô apontando para vocês, tá? Então, a gente precisa ir fechando esse hiato com suturas, seja ela simples ou contínuas, mas suturas aposicionais, tá? Então, diminuindo aqui esse orifício. Aqui a gente consegue visualizar as suturas de esofagopexia, tá? Então, fixar esse esôfago na bordinha aqui dos dois lados do hiato, tá? Então, aqui tá mostrando três suturas, mas dependendo do tamanho do paciente, né? O caso que vocês pegarem na rotina, nem sempre vai caber tudo isso de sutura, tá? Às vezes a esofagopexia é um pontinho ali de cada lado, às vezes um sempre separado ou um sultan de cada lado já é o que cabe e é o que é suficiente também. Tá? E aí, por último, aqui mostrando a fundopexia, né? Então, a gastropexia do fundo gástrico na parede abdominal, ali internamente, lado esquerdo, tá? Então, aqui a gente faz a técnica igual a gastropexia incisional, mas aí é do fundo no lado esquerdo, tá? Então, a gente cria aí duas bordinhas, duas áreas cruentas entre a camada seromuscular do fundo gástrico com ali uma incisão que a gente faz na parede abdominal. E aí faz a sutura, isso daqui vai ter uma aderência aí permanente, tá? Mas, gente, apesar de vocês perceberam que é uma cirurgia de poucas suturas, tem alguns pontos que a gente precisa conversar, tá? A gente sabe, né, que o hiato, ele é uma estrutura que é profunda, né? Então, a gente tem ali a própria cúpula diafragmática, as costelas. Então, a depender da conformação do paciente, esse acesso, ele é muito profundo. E é uma região de trabalho profunda com tudo que fica em cima, né? Então a gente tem fígado em cima, a gente tem ali vascularização de estômago passando muito próximo, a gente tem o nervo vago que vem ali do tórax. Caminhando juntamente com o esôfago, vindo aqui para fazer toda a inervação aí parasimpática das vísceras do abdômen, o peristaltismo, enfim, tá? Então, a gente tem aí detalhes muito importantes, né? A gente precisa tomar cuidado com manipulação de todas as estruturas e a gente precisa conhecer o que está adjacente para evitar ali uma lesão, tá bom? E aí, essa é uma imagem de livro, né? Então, no esquema anterior ou na fotinho de livro, parece algo simples, tá? Então, aqui é um bulldog, a gente consegue ver toda a cúpula diafragmática. Essas aqui são as suturas de frenoplastia, aqui as esofagopexia de um lado, e tudo isso daqui, né? A transição, né? A junção gastroesofágica bem aqui, e aqui já é o finalzinho do esôfago, começou o estômago, tá?
Mas na vida real, gente, é isso aqui que a gente pega, tá? Então, olhem aqui essa primeira foto, mesmo com auxiliar afastando, afastador de farabelfa aqui para lateral, tracionando com compressa, tracionando com mão. Olha o que a gente abre. Quando a gente abre, tá assim. A gente não consegue muitas vezes identificar o que está acontecendo e nem chegar lá. É muito profundo, tá? Então, esse aqui foi um paciente de um colega que foi uma cirurgia muito trabalhosa devido ao acesso ser muito profundo e difícil, tá? Mas aqui a gente consegue ver a frenoplastia, um pontinho de esofagopexia, mas vejam a proximidade aí com toda a região de aumento menor, vascularização, tá bom? E aí a necessidade também da mão fazer o afastamento, segurar os lobos hepáticos aí para lateral, para ventral, enfim, é uma região que precisa ser muito delicado para trabalho, tá bom? E essa aqui é o caso de uma gatinha que eu operei. E o que que a gente consegue ver qual é a imagem que a gente tem à primeira vista? A gente abre a cavidade e olha, tá? Então, gatinha é bem, tem bastante mobilidade ali, essa parede abdominal é bem mais fácil a cirurgia, mais menos profunda a região do diafragma, tá? Mas, numa primeira vista, é isso que a gente consegue visualizar. Bater o olho, né? Então a gente sabe que aqui é exatamente a região do hiato esofágico, mas na primeira vista não parece que tem nada, certo? A gente consegue ver cúpula diafragmática, fígado afastado para lá, vascularização aqui de região de curvatura menor, enfim, parece normal. Mas a hora que a gente foi manipular, aqui nesse caso, ó, com uma debake bem na transição aí esôfago-estômago, a gente conseguiu fazer a movimentação aí de vai e vem, né? Então, levar as estruturas, né? O estômago e a junção gastroesofágica do abdômen para o tórax sem dificuldade, tá? Então, vejam, ó, mais uma vez para vocês visualizarem. Então, essa mobilidade, ela é possível porque a gente tem aí o afrouxamento desse ato esofágico, tá? Num paciente normal, isso vocês não vão conseguir fazer, tá? Então, apesar aí de parecer normal à primeira vista, aqui a gente consegue ver que era um tipo aí deslizante, tá? Claro que a gente já tinha esse diagnóstico fechado, tá? Mas mais para ilustrar para vocês. E aí, o caso dessa gatinha, nessa foto a gente consegue visualizar, ó, a frenoplastia dela foi um pontinho em sulta, tá? Então, quando a gente for fazer ali essa sutura para diminuir o orifício, a gente precisa aí diminuir o suficiente para que não volte ali a herniar, né, nem deslizar, mas não posso fechar tanto, deixar tão justo, né, esse ajuste, essa sutura que eu vou fazer no diafragma, porque senão eu posso causar um garroteamento e uma dificuldade na passagem do alimento, fora aí megaesôfago, outras alterações secundárias, tá? Então, não tem um dado do quanto que é esse fechamento. A gente precisa avaliar ali o caso, cada caso, né, na situação que a gente for fazer a abordagem e definir ali na hora, visualmente mesmo. Tá? A gente visualiza o que é um fechamento sem estar muito justo na borda ali do esôfago, tá? E aí, esofagopexia, então, sutura uma de cada lado aí do esôfago na borda do hiato. Aqui foi um pontinho para cada lado também, tá? Então, essa sutura tem que ser de espessura parcial, não podemos entrar na luz desse esôfago. E aqui a fundopexia, né? Então, a gastropexia do fundo gástrico do lado esquerdo, técnica incisional, tá? Então, aqui a gente faz a incisão, ali no esôfago a gente não precisa fazer, tá? É um tecido que já tem ali. Devido à própria manipulação cirúrgica, já vai ter uma bordinha que depois com a minha sutura vai acabar aderindo, tá bom? Então vejam, né? Apesar desse todo esse passo a passo aqui, várias técnicas, né? Três em um, a cirurgia de hérnia de hiato é uma cirurgia aí de poucas suturas, né? Então aqui para essa gatinha foi uma cirurgia tranquila, mas necessidade aí de afastamento do fígado com muito cuidado, porque às vezes nesse afastamento, devido à dificuldade do acesso, esse fígado pode ir fraturando, né? Tendo fissuras, então tem que ir com bastante delicadeza.
Aqui num outro caso, tá? Uma paciente Shih Tzu, que eu operei faz mais ou menos um mês e meio, tá? Então ela tinha hérnia do tipo 3, então ela tinha aí estômago no tórax e ela tinha a apresentação intermitente de deslocamento, tá? Então isso aqui a gente consegue visualizar bem essa borda mais esbranquiçada, né? Então aqui tudo diafragma, mas essa borda mais esbranquiçada é a borda do hiato, é o hiato esofágico normal, tá? E ela tinha grande parte do estômago no tórax mesmo. A gente consegue visualizar, né, que os vasos eles estão repuxados, né? Então o padrão vascular que a gente visualiza no momento menor, ele tá se projetando lá para o tórax, tá? Então tem que reduzir com cuidado, avaliar ali a viabilidade. Com cuidado nas estruturas adjacentes, na manipulação, e aqui depois do aspecto final. Então, aqui, na verdade, a gente consegue visualizar uma sutura, que provavelmente é a frenoplastia, tá? A esofagopexia foi feita, mas aqui não está aparecendo nessa imagem. E aqui a fundopexia, tá bom? Então, vamos pontuar as considerações importantes aí na cirurgia, tá? Então, é uma cirurgia de acesso profundo que precisa obrigatoriamente afastar os lobos hepáticos esquerdos ali, ou para ventral ou para direita, tá? Então, muitas vezes a gente fazer a incisão, né, a soltura do ligamento triangular ali do lobo lateral esquerdo vai ajudar nessa a localização mesmo, né? Conseguir ter um pouquinho mais de espaço e tracionar o lobo aí para liberar o espaço do hiato. E uma vez que a gente começar a manipular essa região, a gente tem que ter bastante cuidado com a sutura, tá? Tanto para preservar a vascularização adjacente de todas as estruturas que estão ao redor, seja do estômago, seja do esôfago, seja do tórax, o fígado, enfim, tá? O nervo vago, a gente sabe que passa ali muito próximo, então eu preciso. Avaliar se ele está sendo visível para mim, né? Não vou dissecar para visualizá-lo, mas se ele estiver visível para mim, eu vou evitar lesionar, obviamente, tá? E muitas vezes, quando a gente vai passando a agulha, essa perfuração da agulha para fazer ali a frenoplastia, principalmente, ela pode fazer com que entre ar no tórax. E aí a gente vai ter uma comunicação pela perfuração de uma agulha mesmo, ou pela própria dissecção que a gente for fazer ali, a comunicação com o tórax, e aí a formação aí, a passagem de ar, né, do abdômen para o tórax, gerando um pneumotórax hipertensivo, tá? E aí, na frenoplastia, consideração aí sobre o quanto fechar, que não tem um dado, acaba sendo aí meio a olho, no feeling mesmo, tá? A gente tem que fechar o suficiente, e aí a avaliação é de acordo com o que a gente encontrar ali, tá? Então, esses são os cuidados que a gente precisa explicar ali para o tutor antes de fazer a cirurgia. E aí, então, quanto às complicações, né? No afastamento do fígado, a gente pode ter fraturas hepáticas, hemorragias leves ou mais importantes, tá? E necessitar ali uma coagulação, uma hemostasia, uma ressecção, uma sutura, tá? Durante a sutura, né? Principalmente do diafragma ou na borda ali do hiato, a gente pode ter hemorragias, lesões em inervação, pneumotórax, a gente falou, tá? E aí, no caso do pneumotórax, eu preciso aí, para aliviar ali isso nesse primeiro momento que tá fazendo alteração ventilatória, respiratória para esse paciente, a gente tem que aí sim abrir o diafragma, tá? Para aliviar esse pneumotórax hipertensivo. E aí, no caso do fechamento aí desse hiato, né, na fenoplastia, cuidado para não fechar muito e nem fechar pouco, tá? Então, acaba sendo aí coisas de avaliação subjetiva, tá? Então, é muito importante que a gente explique aí para o responsável que vai precisar fazer o acompanhamento para ver se a cirurgia foi completamente efetiva, tá? Então, as complicações que nós temos, elas são, quando acontecem, né, elas são sempre graves e podem ser fatais, tá? Por isso que, juntando com um diagnóstico difícil, a gente acaba ali não indicando a cirurgia para todos os casos. Tá? Porque a gente pode aí ter essas complicações e muitas vezes o paciente clinicamente fica tão melhor com o tratamento clínico, né, que a gente acaba mantendo dessa forma. Tá? Então, esses são os pontos importantes para vocês conversarem ali com essa família, tá bom?
Então, recapitulando, tá? É uma doença de difícil diagnóstico, que muitos pacientes vão ficar bem com tratamento clínico, tá? Por isso que muitas vezes a gente não vai indicar, né, a cirurgia para todos, por conta dos riscos de complicação, tá? É muito importante ter aí um gastroenterologista para fazer tanto esse acompanhamento prévio ou tratamento clínico mais específico depois do seu diagnóstico, tá? Então, tenham aí o gastro parceiro de vocês para conseguir fazer aí esse manejo, tá? Esse tratamento. E aí a gente acaba indicando a cirurgia para casos refratários, né? Mas precisa pontuar e falar ali para essa família que é uma cirurgia delicada e quando houver complicações, a maioria delas, elas acabam sendo graves, certo? Muito obrigada por ter ficado aqui comigo nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição no @maguzocirurgia. E um beijo e até a próxima.